Para o Dia Mundial do Rock, nosso convidado do Diário do Rio Entrevista é Tico Santa Cruz, roqueiro carioca, vocalista dos Detonautas. Então, Tico, o Detonautas lançou um novo clipe, recentemente, que fala sobre prevenção ao suicídio. Queria que você falasse um pouco sobre esse clipe, sobre essa música e as intenções por trás da letra da música. Essa música é parte de um trabalho novo que a gente está desenvolvendo junto com o pessoal da Sigla e que tem como convidado o Pelé Mil Flows, que é um rapper que fez uma passagem muito bacana ali nessa canção. É uma música motivacional mesmo, uma música motivacional, onde a gente fala a respeito das pessoas encontrarem dentro de si essa luz que efetivamente todos nós temos e que às vezes ela está mais fraca, mais forte para algumas pessoas. E de certa forma a gente entendeu que por conta de algumas, não digo coincidências, mas alguns acontecimentos que sucederam na época que eu estava gravando essa música, botando voz e fazendo umas experimentações, acabou remetendo a essa questão da prevenção ao suicídio e a campanha do Centro de Valorização da Vida, que é o número 188, ao qual a gente agregou e foi pedir ajuda para eles para poder tocar num assunto que é um assunto muito sério e que não pode ser abordado de forma sensacionalista ou de forma que tem algum glamour envolvido, porque de fato é uma questão que está virando uma epidemia mundial. Hoje o Brasil é o 8º país que mais tem suicídios no mundo. É um suicídio a cada 46 minutos no Brasil. No mundo é um a cada 40 segundos. Então é uma coisa absurdamente preocupante e a gente resolveu usar a nossa visibilidade, a música, o clipe, para poder levar essa pauta para poder ser debatida publicamente. E você ou o Detonautas já receberam alguma mensagem de algum fã que possivelmente estava pensando em cometer suicídio, mas ouviu a música, desistiu e avisou isso a vocês? Com certeza. Já aconteceu? Se você entrar no YouTube, você vai olhar o clipe, tem os comentários do clipe. Ali tem uma riqueza enorme de reações positivas em relação a pessoas que se sensibilizaram com a mensagem, com o vídeo e tudo. E muitas confissões, muitas questões confessionais de usuários do YouTube, de pessoas que assistiram o clipe. É bem forte o que a gente encontra ali em termos de relato nesse sentido. Mas são só fãs ou pessoas também que a música acabou chegando, essas pessoas que não são necessariamente ligadas à banda, seguem a banda? A gente chegou em tanta gente que a gente chegou no Dr. Augusto Cury, que acabou entrando em contato com a gente, que é um médico psiquiatra que tem um trabalho relacionado, escritor, tem bem renomado, filmes, etc., livros, uma pessoa conhecida no mundo todo, lançou livros em mais de 22 países. A assessoria dele entrou em contato com a gente, querendo que a gente fizesse se unisse em torno dessa pauta. Ele tem um site também que chama vocêinsubstituível.com.br. Eu já dei uma lida e no material que ele tem lá, também já assisti os vídeos que estão lá disponíveis. É gratuito, então assim, toda ajuda que possa unir forças em torno desse assunto na prevenção é bem-vinda e é importante. Sim. E falando especificamente da música, essa música tem um arranjo um pouco diferente do que o Detonautas já fez ao longo da trajetória e tal. Queria que você falasse um pouco disso, como foi o processo criativo, de onde veio essa ideia. Tem uma coisa meio reggae, uma coisa meio... Essa música é uma música que mistura música eletrônica, com trap, com rap, com a nossa vertente mais pop, vamos dizer assim. Uhum. E ela foi criada propositalmente para que a gente pudesse furar essa bolha que existe hoje em dia em torno do rock, que é um estilo que está um pouco distante, eu diria, do público mais novo, da molecada. E a gente sente uma necessidade muito grande de abrir diálogo com todo mundo, assim. Com todo mundo mesmo. Então, da maneira que a gente tem, como a gente é uma banda que tem essa liberdade artística de poder cantar reggae, rap, rock pesado, pop, etc., a gente incluiu mais um elemento. Então a gente está começando a trabalhar também ali próximo dessa coisa da black music e de outras influências que para nós ainda é um território que a gente está conhecendo, mas que faz com que a gente possa também abrir leques aí, oportunidades que são importantes para a banda. E vão vir outros trabalhos nessa linha? Vocês estão pensando aí, ou essa música vai ser uma coisa meio isolada no repertório de vocês? Não, a gente está trabalhando já uma outra música. Inclusive vocês estão aqui hoje numa área que é o lugar onde a gente está trabalhando no estúdio junto com a produção do Vitor, que é da Sigla, que é o cara que está meio que guiando a gente nesse território. É um produtor bastante interessante, um cara que é uma aposta mesmo, assim, que a gente identificou nele uma capacidade muito grande
de conseguir fazer esse crossover do rock com outros elementos e tudo. Então, pra gente é um território que a gente quer explorar mais um pouquinho, assim. A gente ainda tem lastro para dar uma explorada nesse território. Entendi. E o Detonautas tem uma trajetória do início do rock, pegou o rock no início dos anos 2000, quando o rock ainda era muito forte no Brasil e tudo mais. Como é que você vê essa diferença hoje, 20 anos depois? Você falou que está tentando ir para outros gêneros já também para poder alcançar a galera nova que está se afastando do rock. Você pegou uma época que a galera nova estava muito próxima ao rock. Como é que você vê essa distância, essa diferença nesse recorte de tempo aí? Eu acho que existe um ciclo, na verdade, dentro da música brasileira, na música do mundo, na verdade. E esse ciclo ele é bastante evidente e alguns estilos acabam não conseguindo transcender o ciclo, né? Como é o caso do blues, por exemplo, como é o caso da bossa nova, como é o caso de outros estilos musicais que acabaram ficando datados e são estilos importantes, são clássicos, mas que não transcenderam a barreira das gerações que passaram, a não ser no nicho mesmo, na área onde fica uma coisa muito restrita mesmo a um público. Por exemplo, se for falar sobre blues hoje, você vai falar com um público muito pequeno. Sim. Se for falar sobre bossa nova, você vai falar com um público também talvez muito pequeno. Sim. Então, assim, os estilos que conseguiram... A própria MPB, quando foi fazer revisitar, né, os estilos que influenciaram a MPB, ela vai lá e pesca um pouquinho lá ali da bossa nova, pesca um pouquinho ali do bolero, pesca um pouquinho de gêneros que são até de outros países, às vezes, que são populares, mas não são mais tão populares hoje em dia. Sim. E o que eu acho do rock é que assim, o rock ainda é um estilo popular, né, no mundo, ainda tem grandes ícones no mundo todo, mas é um estilo que está indo para nichos, assim. E eu acho que quando você vai para nichos, principalmente num país como o Brasil, que é um país multicultural, que tem uma diversidade de estilos muito grande, a gente cai dentro de um nicho de 1% da população, que eu acho muito pouco para um estilo que já foi o estilo mais popular, vamos dizer assim, entre os jovens, né? Então, assim, a gente tenta, de alguma maneira, ir fazendo uma leitura do cenário para poder ver como é que a gente consegue acessar uma linguagem que possa ser, de certa forma, uma linguagem para um grande público, mas, ao mesmo tempo, sem perder a nossa essência. Sim. Que tenha uma mensagem, que tenha uma ideia vinculada na música, que tenha um conceito no videoclipe, que tenha um comprometimento com alguma coisa relacionada à nossa postura. Então, eu acho que, nesse sentido, o rock transcende também só a questão de ser um estilo, gênero musical, e ele passa a ser também um ponto de vista, né? um comportamento. Sim. E assim, falando especificamente sobre o Rio de Janeiro, já que a gente é o Diário do Rio, um site voltado ao Rio de Janeiro, a gente sabe que, historicamente, o Rio de Janeiro é uma cidade, um estado, muito mais, musicalmente falando, voltado ao samba, ao pagode, ao funk, e ao rock nem tanto. Historicamente, não só agora. Mas qual a sua opinião sobre o rock carioca? A cena do rock carioca atual e passada, como as bandas, por exemplo, Barão Vermelho, o próprio Detonautas, Forfã, o Rapa, enfim, todo mundo que já teve ligação com o rock. Sua opinião sobre isso? Eu acho que o Rio de Janeiro já despontou muitas bandas importantes, né, ao longo desses anos todos aí. As bandas que você mencionou agora... Não só as que eu mencionei todas. Né? Mas tem bandas, por exemplo, da nossa geração, o Stella Bella, que é uma banda da nossa geração, que tinha tudo para ser uma banda consagrada nacionalmente. A gente teve uma cena ali daquela época ali com o Som da Rua, que hoje não existe mais, com Camaleões, que era uma outra banda que também não existe mais, e com uma série de artistas que tinham ali, de certa forma, um engajamento dentro do rock carioca, mas que não conseguiu colocar a cabeça para fora. Né? Colocar a cabeça para fora requer também, por exemplo, eu me lembro que naquela época que o Detonautas estava começando, tinha uma cena de hardcore que era o Jason, enfim, uma série de bandas ali que eu agora não vou conseguir me lembrar, mas que eram bandas que tinham um núcleo, que fazia muito show, faziam festivais, etc., que foram bandas com as quais a gente tentou ter uma relação e que a gente não conseguiu. A gente foi crescendo à margem. Na época. Hoje em dia a gente tem uma boa relação com essa galera, mas na época a gente era uma banda vista com outros olhos, assim. Porque tinha uma coisa meio tipo, você não é do underground e tal, e essa coisa do underground é uma mentalidade que, para mim, nunca foi uma mentalidade muito acessível, do ponto de vista... eu não quis ser uma banda underground, eu sempre quis ser uma banda mainstream, entendeu? Eu sempre quis ser uma banda para tocar para estádios de futebol. Sim. Eu não queria tocar em boteco, embora eu tivesse que ter passado por isso para chegar onde eu estou hoje. Sim. Mas a minha missão não era ficar ali, eu queria transcender aquele espaço. Então, a gente enfrentou essa dificuldade de diálogo com uma galera que achava que quem não estivesse ali no nicho do underground
dentro do rock O carioca. famoso não você conseguia- traiu o movimento, entre Não, aspas. não chega a como ser nem fosse atrair isso. o movimento. Mas era uma coisa tipo assim, Que eles não faz pensavam. parte Aham. do nosso movimento. Chegou nem a atrair, né? Entendeu? Não fez nem parte. É, fazer a gente não parte, fez é parte isso. do movimento, a gente não chegou nem a ser considerado ali parte de uma cena que foi importante para o rock carioca e que, enfim, a gente fez um caminho diferente. E nessa linha de grandes shows e de Rio de Janeiro, vocês vão tocar no Rock in Rio agora, esse Vamos. ano. Tocaram em 2011, né? E 2011 e 2013. 2013. E agora vão tocar de novo. E as expectativas, como é que tá? Depois de... Ficou uma edição sem tocar, né? Tocou 13, não tocou 15, vai tocar... Não tocamos 15, duas, 15, 15 e 17. Como é que Inclusive, tá? cara, se me permite, em 2011 eu tava lá, no dia que vocês tocaram. Talvez tenha sido o melhor show do Palco Mundo naquela noite. Não tô falando aqui pra puxar o saco, não, de verdade. É. Foi muito empolgado o show, Teve o Guns muito naquele dia empolgante. também. Teve o Guns, System, teve o teve o System. Gun, que foram bons Evanescence shows. também. Evanescence. Mas o show de vocês foi muito empolgado. Foi O muito nosso legal. show, cara, por incrível que pareça, a gente entrou gerando uma desconfiança muito grande da mídia da época, né? Sim. Que estava apostando que o Detonautas ia ser vaiado. E a gente saiu do festival como eleito o melhor show nacional do festival. Aí não foi nem... Foi eleito pelo site do UOL, que é um site que fez uma enquete depois que acabou o Rock in Rio, e a gente saiu como sendo a melhor banda nacional a se apresentar naquela edição. Então, pra gente foi uma mostra do poder que o Detonautas tem ao vivo, que muita gente, às vezes, conhecia o disco, via a gente na TV, mas não conhecia o show. Sim. E quando viu o show e conectou a imagem, a banda, o som, a pressão, etc., entendeu qual é o trabalho da Vocês gente. tinham lançado há pouco tempo um acústico, né? Então talvez... Acho que foi um pouco antes, né, do Rock in Rio. A gente lançou um acústico em 2010, né? O Rock in Rio foi em 2011, então talvez isso tenha contribuído para as pessoas não acharem que o som seria tão pesado, tão... A performance do show ao vivo, Eu acho que as pessoas, na verdade, elas normalmente têm uma tendência, principalmente a mídia musical, vamos dizer assim, especializada, ela tem uma tendência muito a se levar pelo que a maioria daquela própria galera da panela fala. Sim. E a gente nunca foi uma banda de panela, a gente nunca participou de panela. Então, bandas que fazem parte da panela lançam qualquer disco, ninguém elogia. A gente teve que ganhar o elogio à custa do trabalho, da batalha mesmo, assim. Sem querer desmerecer, obviamente, o trabalho de quem foi elogiado, mas no sentido de que pra gente conseguir conquistar um elogio foi às custas de muito tempo e muita luta. Né? Pra alguém chegar e falar, porra, tudo bem, eu não sou tão fã dos caras, mas os caras têm um trabalho sério. Certo. Né? Então, assim, eu acho que hoje o Detonautas entra no Rock in Rio agora em 2019 como uma banda que já tem, de certa forma, um reconhecimento do trabalho. As pessoas podem não gostar ou podem gostar, mas já sabem que é uma banda séria, que trabalha há muitos anos e que tem competência para poder fazer um festival desse tamanho. Você lembra de algum momento que você falou, agora sim está sendo reconhecido, está sendo valorizado, ou pela crítica ou por grandes eventos? Você lembra de algum marco assim que... Eu acho que a gente teve um reconhecimento em 2006, quando a gente lançou um álbum que é o Psicodelia, pela crítica, que foi um fracasso de vendas, que normalmente é isso que acontece, né? Você tenta aí agradar de alguma maneira ao crítico musical, que hoje em dia nem é mais tão importante, porque hoje em dia as coisas estão diluídas em blogs de YouTubes e Instagrams e etc. Cada vez mais todo mundo dá opinião. A opinião é mais coletiva, hoje em dia não é tão centralizada no crítico especializado. Sim. E aí depois, eu acho que depois do Rock in Rio, a gente foi reconhecido aí como uma banda que tinha um show poderoso. Desse que era Rock in Rio banda 2011. de 2011, que é uma banda que tinha, de alguma maneira, um tempo mesmo de estrada e competência para poder figurar entre as grandes bandas nacionais. Agora, óbvio, o Detonautas nunca foi uma unanimidade, nem pretende ser, né? E eu acho que a história do Detonautas é muito mais a longo prazo do que propriamente a gente pontuando agora. Eu acho que a gente não tem distanciamento ainda para dizer o que é o Detonautas em relação a como o futuro vai nos ver, né? Quando for revisitar a história do rock nacional. Sim. Um show marcante assim para você do Detonautas? Toda essa carreira, toda a trajetória de vocês até hoje, aquele que mais marcou? O Rock in Rio é um show muito marcante, né, cara? Porque ali são 100 mil pessoas disponíveis para ouvir rock. É diferente de você tocar, por exemplo, a gente tocou no Réveillon da Paulista, tinha 3 milhões de pessoas. A gente tocou no Réveillon de Copacabana, que também foi um show marcante, pelo fato de a gente ter conquistado a oportunidade de tocar num dos Réveillons mais importantes do Brasil, para milhões de pessoas. Então, assim, são shows que têm características diferentes, né, públicos diferentes, e o Rock in Rio tem essa coisa do vínculo com a galera tá ali para ouvir rock and roll, tá ligado? Sim. Então é uma massa, uma energia muito absurda.
E já fizemos shows em lugares pequenos também, que a gente teve um retorno do público e da galera que fez com que a gente se sentisse assim, pô, não importa se são 100 mil pessoas, 100 milhões ou se são 100 pessoas. O que importa é a energia das pessoas que estão envolvidas ali. E falando de composição, vocês pegaram um recorte de tempo, né? Vocês gravaram CD e tudo mais, compunham pensando num CD, num álbum, às vezes num conceito ali, para um álbum mais conceitual. E agora tá mais na base do single, as pessoas estão compondo single, lançando no Spotify, no Deezer e tudo mais. Como é que tá a sua... Você é um dos principais compositores da banda, né? Sim. Então, como é que é agora? Compor agora, depois você compôs há 20 anos atrás, compunha de uma forma. Como é que compor agora? Você pensa diferente ou continua? Não, eu tô tentando, de certa forma, também ouvir outras coisas e tentando conectar a minha linguagem com a linguagem da galera atual também. Assim, eu acho que, por exemplo, quando a gente se junta com o Vitor para fazer esse trabalho do Ilumina o Mundo, com o Pelé, e eu sou um cara que, apesar de eu ser um cara do rock, eu sempre tive uma relação muito próxima com o hip hop. Né? Eu sou amigo do Gabriel Pensador de infância, de adolescência, então eu cresci ouvindo muito rap ali naquele grupo de amigos que a gente conviveu. Eu sempre gostei de rap e tal, mas eu me desconectei do rap num determinado momento, quando eu comecei a fazer um trabalho de poesia, que não era poesia urbana, era uma coisa mais poesia clássica mesmo, de literatura, etc., que me desconectou da linguagem da rua. E quando me desconecta da linguagem da rua, me joga para um outro patamar de composição que eu gosto também, que é o Retorno de Saturno ali, que são discos que têm uma abordagem talvez mais lírica na forma de escrever, mas ao mesmo tempo também me desconectou de tal forma que quando eu tentei voltar para a conexão com a rua, eu perdi esse elo. E agora eu estou tentando resgatar esse elo, que é um elo importante de linguagem. E muito em função também do fato de que de 4, 5 anos para cá eu comecei a participar mais de movimentos de rua, de estar mais próximo de outras culturas, de outros nichos, de outros públicos, e perceber que a linguagem que você precisa falar tem que ser meio que poliglota onde você está se comunicando. Você está na favela, você tem que saber falar a linguagem da favela. Você está numa convenção formal, eu sei falar a linguagem formal. Se eu estiver no meio de um monte de rapper, eu vou saber falar a linguagem dos caras. Se eu estiver num monte de... Então, meio que eu me tornei uma pessoa que comecei a tentar entender essas várias formas de se expressar, e agora eu estou tentando trazer essas formas de se expressar para o meu trabalho escrito, né, para a minha composição. Sim. Mas falando de mídias mesmo, é diferente compor hoje? Quem compôs pensando em CD físico, compõe pensando de outra forma hoje para compor para jogar na internet somente, fazer um clipe? Depende de qual é o teu propósito, né, cara? Tem muita gente hoje que pensa em algoritmo, né? Então você está pensando em algoritmo, em alcance, números, aí você vai escrever uma coisa, você vai fazer... Acho que é mais ou menos a mesma coisa, só mudou a forma como você alastra. A casca, né? Se eu quiser fazer uma música pop para poder ter um acesso muito grande no YouTube, eu posso escrever de uma maneira mais fácil, mais simples. Sim. Difícil é quando você consegue escrever uma coisa mais profunda e conseguir as milhões de visualizações. Esse talvez seja o mais difícil. É o ideal, né? Deixando um pouco de lado a música, falando um pouco de política, já que você sempre foi muito ativo politicamente nas redes sociais, dando a sua opinião, de um tempo para cá você se absteve um pouco, você se afastou um pouco comparado a alguns anos atrás. Por que você tomou essa decisão? O que mudou no Tico Santa Cruz, por exemplo, da época das manifestações de 2013, do Tico Santa Cruz de agora? Cara, todo esse processo foi um processo de muita mutação, né? De 2013, por exemplo, a 2014 já é uma mutação. Porque em 2013 você tem um movimento ali meio sem um horizonte, uma coisa de indignação coletiva, juntou todo tipo de gente na rua, gente de direita, partidária, de esquerda, anarquista, LGBT, pró-maconha, contra a maconha, pró-intervenção militar. Então, 2013 foi uma primavera meio desastrosa, assim, eu diria. Foi bem intencionada no sentido de que, vamos todo mundo agora começar a exercer a cidadania, que era uma coisa que não acontecia no Brasil, mas assim como aconteceu na Primavera Árabe, foi um equívoco, né? Porque quando você não tem uma pauta política muito clara, você acaba virando massa de manobra. E foi o que aconteceu ali, em 2013. Né? Começou com o negócio do 20 centavos, aí já virou uma coisa maior, depois já começou uma coisa enviesada para uma coisa autoritária, e aí a partidária, a política, é uma coisa meio que enviesou aí para
pro que a gente está vivendo hoje. Exatamente o que eu ia te Né? perguntar. Muita gente tem essa Então análise. meu irmão, ali foi o ovo da serpente. Tá Muita ligado? gente diz isso, né? Que em 2013 começou o Brasil que a gente vive hoje. Você concorda? Concordo. Acho que ali foi o ovo da serpente. Agora, ali também houve uma falta de cuidado dos setores progressistas que na época estavam no poder, com todos os seus erros e acertos, de conseguir fazer a leitura daquele movimento. E aí tem uma questão que é muito, muito emblemática, que eu me lembro na época que eu sempre fui um cara progressista, e naquela época eu me lembro que a galera que se coloca mais à esquerda, vamos dizer assim, estava batendo muito na classe média, sem entender o que a classe média estava querendo falar. E a classe média, ela sempre foi o fiel da balança nas decisões políticas do Brasil. Foi em 64, foi em 68. Sim. Ela sempre foi o fiel da balança. Foi na época das diretas já, Sim. ela foi na época do Collor. Sim. Então ela sempre foi um fiel da balança, porque a elite não se coloca na rua. Quem acha que está ali, está a elite, bobagem. Sim. A elite está só manipulando. E o povão tá O amassado lá povão embaixo. não consegue tem que arrumar o que comer. É. Entendeu? Tem que trabalhar para conseguir o que comer, tem que conseguir botar o indiferente. filho para não morrer de fome. Sim. Então não consegue ter essa energia para poder se movimentar. Se tivesse, o Brasil seria outro. Sim. Aí ali quem estava ali, a classe média. E aí a classe média do Brasil sempre foi uma classe média desinteressada em política, apartidária, uma classe média que nunca se interessou muito pelas questões institucionais, nunca participou muito. Então, assim, quando você coloca essa galera no foco, você perde um pouco do diálogo político e vai para o diálogo disso que a gente está vendo aí, dessa coisa, sou patriota, ou então quero defender o Brasil, que é bem intencionada. A forma que é equivocada, na minha opinião. Né? Provavelmente eu tenho opiniões que vão bater favoráveis a muitas dessas pessoas que me criticam, inclusive. Só que a forma como elas colocam as coisas que é diferente. E aí, nesse meio do caminho, eu acabei me envolvendo de uma forma bastante profunda com a questão política. E aí, quando chegou em 2018, quando teve a eleição, eu acho que eu tinha dado muito da minha colaboração em relação ao debate público, gastei muito tempo da minha vida, de forma muito, 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 muito intensa, deixando de lado a minha banda, minha família, correndo risco de vida, fui ameaçado de morte, fui perseguido, fui censurado, fui boicotado. E eu comecei a ver que, tipo assim, a minha parte em relação ao diálogo já tinha sido feita. E as pessoas fizeram uma escolha. E ela, por mais que as pessoas possam falar, mas não foi uma escolha democrática porque teve fake news, porque aconteceu isso. Isso a gente vai ver na história. Mas bem ou mal, pro bem e pro mal, pro bem e pro mal da democracia também, foi eleita na urna. Então a maioria das pessoas colaborou, compactuou com isso que foi escolhido para o Brasil. E no momento que essas pessoas fazem essa escolha, tudo que eu escrevi até 2018 vai continuar fazendo sentido, eu não preciso mais me expressar. Então eu me retirei do debate, falei, ok, vocês querem isso? Então vivam. Mas você acha que algum dia você vai precisar voltar para esse debate? Eu acho que o debate, quando é um debate olho no olho, ele é bem-vindo. Eu converso com pessoas que têm alguma coisa para argumentar. Sim. Não estou me retirando do debate, eu estou me retirando do debate em rede social. Estou me retirando do debate que não tem nenhum fruto positivo, porque eu posso discordar de uma outra pessoa que tem alguma coisa a acrescentar e posso rever conceitos. Falo, tem razão, aqui cometemos erros, aqui cometemos acertos. Aqui você tem razão, aqui não, aqui eu tenho razão. Mas se for para ficar batendo briga de torcida, que nem está agora, Sim. não vai levar ninguém a lugar nenhum, cara. Isso é um desgaste muito grande e o Brasil precisa passar por isso para ter um amadurecimento, entende? Eu acho que tudo que a gente está vivendo é importante para o amadurecimento do brasileiro. Você falou de ter sofrido censura, boicote. Já aconteceu de ter algum show do Detonautas agendado e ter sido cancelado pelo contratante por conta de alguma opinião sua? Alguma coisa que você se lembre nesse sentido? Cara, a gente conseguiu, ao longo de muito tempo, a gente conseguiu muito evitar isso, porque foram muitas tentativas de se censurar o Detonautas. Não pelo contratante. O contratante, de certa forma, ele ficava assustado com a reação que as milícias digitais faziam, na época, nos seus shows, entendeu? As pessoas não apareciam no show para arrumar confusão. Os shows todos eram bacanas, o público presente, até aumentou o nosso público. A gente começou a se tornar uma banda que começou a agregar mais pessoas de outras áreas que às vezes não tinham muito interesse pelo Detonautas e tal. Mas na internet a coisa era muito pesada, porque as milícias se juntavam em grupos de Facebook, WhatsApp,
E aí falava, onde é que tem o Tico Santa Cruz? Que aí não era nem o Detonautas, era o Tico Santa Cruz. Qualquer lugar que tivesse o meu nome envolvido, os caras entravam para apavorar. E aí o contratante ficava com medo. Porque era ameaça de morte ao contratante, era vou quebrar tua casa toda, vou destruir o teu patrimônio, etc, etc. E o contratante às vezes recuava. A gente conseguiu convencer 99% dos contratantes a não ceder a esse tipo de provocação. Por quê? Porque se o cara cede a isso, ele hoje não vai tocar o Detonautas, amanhã ele não vai tocar ninguém. Porque sempre vai ter uma milícia ali falando quem que ele pode tocar e quem não pode. Sim. Então, se o cara não tiver autonomia de decidir isso por ele, ele perde isso. Então, a gente conquistou, às custas de muita briga, no sentido positivo, né, de luta, né, de falar pros caras, porra, cara, não cede. A gente foi. Mas poderia ter, se a gente não tivesse tido essa força de segurar a onda, a gente com certeza teria sido muito mais prejudicado na nossa carreira. Bom, você se afastou do debate político na internet, nas redes sociais, mas ainda tem outros caras do rock nacional que continuam dando opinião, muitas vezes opiniões diferentes das suas. Como é que você analisa isso? O que você acha disso? Se eles estão contribuindo ou não para essa situação toda? Numa democracia todo mundo tem direito a dar opinião, né? Só não pode inventar mentira. Aí quando o cara começa a usar o recurso de inventar, usar fake news para poder defender uma posição, eu acho que aí ele tá deixando de ser uma pessoa que está colaborando para o debate e tá passando a ser uma pessoa que está colaborando para falta de debates, e muitos artistas que se posicionaram nessa levada, nessa toada mais autoritária, usou a fake news para poder respaldar o seu argumento. E aí eu dispenso esse tipo de debate, dispenso esse tipo de artista, porque eu acho que o artista ele tem todo o direito de se manifestar, seja de direita, centro, esquerda, mas quando o cara opta, e aí também, repito, por qualquer lado, por fake news para poder pavimentar seu argumento, aí ele está sendo inescrupuloso e irresponsável, né? Sim. E, Tico, hoje em dia, no mundo atual, né, a questão das redes sociais, como a gente tem falado, como que é a sua questão se você é pai, você tratando seus filhos, nessa questão de talvez não deixar eles verem alguma coisa, ou, tipo, aconselhar eles a não verem algum tipo de coisa, já que hoje a vida está tão conectada às redes sociais, todo mundo tem acesso a tudo. Então, como que é a sua função de pai nesse sentido, na educação dos seus filhos? É difícil, porque os filhos reproduzem muito do que os pais fazem, né? E os meus filhos me viram muito dentro das redes sociais agora, nos últimos anos, muito ativamente. Eu passava 6, 7 horas numa rede social, direto, sem parar. Então, isso foi um comportamento que me fez mal para minha cabeça, fez mal para minha família, fez mal para os meus filhos. Então, hoje, com a experiência que eu tenho, eu tento, obviamente, na medida do possível, porque a gente não tem como controlar 24 horas, né? Eu tenho uma filha menor que eu consigo controlar melhor, mas meu filho de 18 anos eu não tenho como saber o que ele está fazendo efetivamente no quarto dele, né? Tipo, se ele está usando rede social, que tipo de conteúdo, eu procuro orientá-lo, né? Dar a ele uma condição dele poder ter um discernimento melhor de como se comportar na rede social, de evitar discurso de ódio, intolerância, criar fake para poder atacar alguém. Eu ficaria muito decepcionado com meu filho se eu descobrisse que ele estivesse usando esse tipo de comportamento numa rede social. E eu sei que meu filho é uma pessoa que por mais que ele tenha opiniões em alguns momentos que possam ser diferentes das minhas, não em relação à questão política ou em relação... que ele não vai ser uma pessoa que vai se travestir de alguma forma no anonimato para poder atacar pessoas que pensam diferentes sem uma base de argumentação sólida, né? Eu já vi meu filho, por acaso, algumas vezes entrar em alguns fóruns e o meu filho tá lá com o perfil dele, debatendo de igual para igual com argumentação, né? Então eu espero, assim, eu sei que meu filho cresceu numa família que tem esse cuidado. Agora, minha filha é de uma outra geração que já vem com outros aplicativos, que é aplicativo de música, de dança, de vídeo, é uma outra viagem. Sim. Que, enfim, eu tento dar para ela um certo limite de tempo de uso também do celular, né? Mas, assim, a minha filha é uma menina que ela é muito criativa, então ela gosta muito dessa coisa em relação à edição e filmar e tal. Então, ao mesmo tempo, eu tento dar para ela um limite, mas ao mesmo tempo tento não tolher muito ela nessa questão da edição e tal, porque isso é um trabalho que exige, demanda tempo e tal, embora ela seja uma criança ainda, tem 11 anos. Então, assim, eu acho que tem que achar um ponto de equilíbrio ali, de tantas horas por dia, 3, 4 por dia, divididos em 2 horários ali, 2 horas de manhã, 2 horas depois da escola, se tudo estiver em dia, responsabilidades todas ali do dever de casa, da arrumação do espaço onde ela convive e tudo mais, aí, ok, mas, enfim, eu acho que é um assunto muito delicado para qualquer pai hoje em dia.
Chico, e dada a atual situação do Brasil, inclusive rede social, o que você acha que as pessoas do campo progressista deveriam fazer diante de tudo isso que está aí? Qual deve ser o posicionamento agora? O seu, especificamente, foi se retirar da rede social, mas não se retirar do debate. Mas qual que você acha que deve ser o posicionamento como um bloco? De quem é progressista, de quem É muito se complicado, opõe né, cara? Eu acho que a gente está num momento que eu acho que o Saramago definiu muito bem no ensaio sobre a cegueira. É muito difícil para todo mundo. Eu acho que tem duas bolhas muito pesadas aí cegando as pessoas. Os extremos, quando eu digo extremos, estou dizendo extremos progressistas e de direita. Estou dizendo extremos de opinião, no sentido de você se aglomerar num grupo e a outra galera se aglomerar em outro grupo, porque a rede social tem um fator que é o algoritmo. O algoritmo determina o que você vai ler na tua timeline, em tudo. No YouTube, no Instagram, no Facebook. Então isso gera, de certa forma, uma certeza que os dois lados estão batendo de uma maneira muito ampla, muito pesada, que quando eu me retirei do debate, eu comecei a desconfiar dessa certeza toda em alguns aspectos. Em outros eu também tenho essas certezas, em alguns outros eu desconfio mais, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o grande perigo, né? Eu acho que tem um livro que chama Como as Democracias Morrem, acho que é esse livro, que fala muito da influência dos algoritmos em relação ao comportamento humano, de modo geral. Né? E não são poucos os sociólogos, antropólogos, os cientistas sociais que falaram, né, que fizeram previsões catastróficas em relação a como a rede social ia mudar o comportamento, de modo geral, da sociedade. Então eu vejo hoje, por exemplo, nas bolhas de WhatsApp, grupos de WhatsApp, que antigamente eu ficava lá o dia inteiro. Hoje eu entro para dar uma lida e falo assim, caraca, o nego tá viajando. Sacou? Tem umas coisas que o nego viaja pra caralho mesmo, assim, que é tipo teoria da conspiração pura, que não tem nenhuma lógica, a menos que você esteja enfurnado ali. E por muitos momentos eu estive enfurnado ali. Chegou a acreditar? E perdi a minha lógica de raciocínio. Não tô dizendo que eu tô certo. Sim. Estou dizendo que hoje, para mim, é melhor analisar de um ponto de vista mais amplo e conseguir olhar os dois lados, a movimentação de uma forma um pouco mais ampla, para quando eu tiver que fazer uma inserção, que eu consiga ser o mais equilibrado possível, né? Para que a pauta não me desequilibre no ponto de vista de eu perder a minha opinião a respeito daquilo ali como uma pessoa pensante e adote a opinião do coletivo que talvez possa estar contaminada. Sim. Entendeu? Sim. Eu posso estar defendendo a mesma opinião, mas de forma diferente. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que o campo progressista ele não conseguiu superar ainda essa visão dicotômica, assim como o campo da direita, da extrema-direita, também não consegue superar a dicotomia. Então, enquanto a gente ficar na dicotomia, o preto e branco, a coisa binária, a gente não vai conseguir sair para o diálogo que vai ser mais saudável para a sociedade. Sim. Uma última de política, é uma análise sobre o governo Bolsonaro, Witzel e Crivella, já que é Diário do Rio, site cobre o Rio de Janeiro, das três esferas. São governos bastante previsíveis, cara. Não tem nada que está acontecendo aí que não é uma coisa previsível em relação à questão de direitos humanos, de posicionamento em relação a pautas que atingem as pessoas que talvez não tenham tantos privilégios, entendeu? É um governo previsível, não tem nenhuma surpresa isso aí. Se alguém disser que tem alguma surpresa em relação ao que está acontecendo, nenhuma surpresa. Foi eleito através dessas pautas, inclusive. Sim. As pessoas que elegeram esses governos, elas estavam defendendo essas pautas desses governos, então são governos coerentes com o que se propuseram a fazer. Né? Eu não sou um eleitor de nenhum dos três, né? Eu não me identifico com a pauta de nenhum dos três. Acho que com o tempo essas questões vão ficar mais claras para as pessoas, mas são governos completamente coerentes com o que eles se propuseram a fazer. Eu não vejo nem o Crivella, nem o Witzel e nem o Bolsonaro enganando ninguém. Eles estão fazendo exatamente o que eles se propuseram a fazer. E agora mudando, deixando a pauta política para trás, falando um pouco do seu passado, o fato marcante da sua carreira, da sua vida, foi a participação na Fazenda. Você, na sua opinião, a participação na Fazenda atrapalhou mais na sua carreira ou ajudou mais em questão de visibilidade, de tudo que você viveu lá dentro? Não, quando eu fui para a Fazenda, eu fui por uma questão financeira. Na época eu estava passando por um período de dificuldade financeira e, naturalmente, por uma questão óbvia de sobrevivência, eu topei fazer o reality dentro do que eu propus a eles
e que eles aceitaram e me colocaram lá e eu fui viver aquela experiência. Nenhum problema com relação a isso. Eu acho que eu sou uma pessoa que me propõe a viver experiências das mais inusitadas possíveis, porque se aquilo me trouxer alguma coisa que eu possa evoluir como ser humano, que possa me dar uma experiência de vida que seja inspiradora ou que possa me fazer raciocinar de forma diferente, para mim vale a pena. Eu acho que para o Detonautas não teve não fez muita diferença, assim, do ponto de vista assim, depois da Fazenda vocês fizeram sucesso? Não. A gente voltou a fazer sucesso musicalmente depois do Rock in Rio. Antes da Fazenda, o Detonautas entrou num período de entre-safra, vamos dizer assim, por conta do cenário que estava se desenhando ali do rock e do próprio cenário musical brasileiro, etc. A gente lançou um disco na época que foi um acústico, que foi lançado no YouTube, mas que não foi trabalhado naquele período. Então ficou uma coisa meio um buraco na nossa carreira ali de, pô, e agora, como é que a gente vai trabalhar? Vamos por aqui, vamos por ali. A gente ficou meio sem saber. E eu falei, mano, então os caras estão me dando uma oportunidade aqui, eu vou ganhar esse dinheiro, sacou? E fui lá e ganhei aquele dinheiro. Então, assim, A banda eu me tornei... apoiou. A banda não tinha muito no sentido de apoiar ou não apoiar. Eu não estava ali fazendo algo que pudesse prejudicar a banda. Eu estava fazendo uma coisa como o Tico Santa Cruz. E como o Tico Santa Cruz eu tenho o direito de ir num clube LGBT, como eu tenho o direito de uma casa de swing, eu tenho o direito de ir sei lá, no quartel-general, na igreja evangélica, no centro de Umbanda. A banda não tem nada a ver com isso. Então, eu fui lá fazer um negócio que eu assinei, não tinha assinatura da banda. Agora, é óbvio, como eu estou atrelado, de certa forma, indiretamente ao Detonautas, muitas pessoas passaram a conhecer o Detonautas e que não conheciam. E muitas pessoas que gostavam do Detonautas torceram o nariz. Porra, o vocalista do Detonautas está lá, o cara se vendeu, etc, etc. É muito fácil você fazer juízo de alguém quando você não está na posição da pessoa, né? Eu não fiz nada ali que pudesse efetivamente me trazer algum... Poderia ter feito, mas nada que eu fiz ali me trouxe algum prejuízo de imagem no sentido de prejudicar o Detonautas, né? Mas poderia. Depois, vendo de fora, eu falei, pô, se eu tivesse ido por um caminho aqui de uma personalidade, se eu fosse uma pessoa mau caráter, uma pessoa, sei lá, que não tivesse os cuidados e os valores que eu tenho, eu poderia me queimar ali para sempre, como o cara que se queimou na ocasião em que eu tive até um conflito com ele, né? Que agora, graças a Deus, está se reerguendo por conta própria também, porque a gente é responsável pelas coisas erradas e coisas positivas que acontecem nas nossas vidas. Eu não desejo mal para ninguém. A minha briga foi ali dentro acabou, morreu. Então, assim, eu falo para você, tipo, várias senhoras, um público que consome mais esse tipo de produto e tal, passou a me conhecer. E eu não me conhecia. Se esse público migrou para o Detonautas, vantagem. A galera que me conhecia continuou me conhecendo. A galera que gostava da minha banda não deixou de ouvir o Detonautas porque eu fui na Fazenda. Então, efetivamente, não vi nenhuma desvantagem ao Detonautas por eu ter ido para a Fazenda. Agora, se me chamassem para ir para a Fazenda hoje, na conjuntura atual, eu não iria, né? No futuro, eu não sei. Então, se você me perguntar, Tico, você voltaria no programa? Não sei, velho. Depende. Nem se tivesse Sérgio Malandro? Depende. Depende de muita coisa. Depende de como vai estar minha vida pessoal, minha vida familiar, minha vida financeira. Se eu precisar voltar a um reality show para poder manter a minha saúde financeira, vamos dizer assim, de forma que eu consiga dar conforto aos meus filhos, à minha família, e eu não estiver fazendo nada de errado, não tem por que eu falar que eu não vou fazer. Agora, se eu estiver de alguma maneira, indo contra os meus valores, aí não vale. Sim. Nem financeiramente. Para fechar, quais os planos futuros do Detonautas? O que vocês têm daqui para frente? E você também, pessoalmente, o que você tem para dizer? O Detonautas está gravando uma música nova agora. A gente deve lançar após o Rock in Rio. O Rock in Rio é a nossa prioridade agora, para trabalhar o show que a gente vai apresentar no dia 28 de setembro. E a gente não faz planos muito longe da nossa vista. Nossa vista vai até o Rock in Rio agora, daqui o Rock in Rio, essa música que a gente está gravando agora para a gente lançar. E dali para frente a gente tem que olhar de novo o cenário, reavaliar nossas posições, ver como é que está funcionando cada coisa. Hoje em dia eu tenho uma postura mais pragmática em relação ao meu trabalho. Eu sou menos... Eu ainda tenho a minha intuição, ainda uso, mas sou menos impulsivo. Assim, olho com mais cuidado, mais cautela. Vamos aqui. O que a gente tem aqui é hoje, é agora. Então vamos aqui agora fazer o que a gente tem que fazer. Se no futuro a gente vê o que vai acontecer.